Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 20 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia, nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se levantar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que nós lemos no dia de hoje é continuidade do que líamos no dia de ontem. Continuamos no capítulo 19 do Evangelista São Mateus. E se nós nos recordamos muito bem, ontem víamos esse jovem que ia ao encontro de Jesus, que perguntava o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus lhe elenca a necessária vivência dos mandamentos e depois diz: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, o que ainda me falta? É onde Jesus lhe convida então para viver a perfeição. E neste convite diz: vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E o evangelista conclui que aquele homem sai de lá triste, porque era muito rico. É diante deste contexto que nós vemos a exclamação de Jesus que diz: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Afirmação essa que causa espanto nos discípulos. Porque diz: mas então, Senhor, quem poderá ser salvo? Porque recordemos, na mentalidade da época, quanto mais riquezas você possuísse, quanto mais numerosa fosse a tua família, quanto mais você gozasse de saúde, tanto mais você era abençoado por Deus. Era esta a visão que se tinha. Então, a abundância dos bens materiais era um sinal da abundância da bênção de Deus. E por isso, quando Jesus diz: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, eles devem pensar: mas era a única certeza que nós tínhamos. É que esses eram abençoados por Deus, mas se não entrarão no reino dos céus, então quem entrará? É onde Jesus então vem falar, vem reforçar justamente esta situação, dizendo que não são os bens materiais, não são as coisas deste mundo que revelam a bênção de Deus em nossas vidas, mas é justamente a fidelidade que vivemos à sua palavra, a fidelidade que vivemos ao seu evangelho. Porque é justamente isso que Cristo diz aos seus discípulos quando mais uma vez eles perguntam: mas e nós, Senhor, que deixamos tudo, o que será de nós? E Cristo diz que quem perseverar será salvo e receberá como herança a vida eterna. E assim convida-nos de fato para que vivamos o nosso dia a dia a fidelidade. Mas além disso, Cristo ainda faz-nos um convite, faz-nos um alerta, porque devemos de fato estar atentos para não nos apegarmos aos bens materiais. Hoje nós vemos tantas vezes esse apego aos bens materiais, ou às vezes até mesmo um culto aos bens materiais, porque se procura ganhar novos bens, fortunas, dinheiro, carro do ano, mansões a todo custo. E se usa disso para querer então depois ser elogiado pelos homens,
para depois ter esses lugares de destaque que nós muitas vezes ansiamos. E então, diante desta realidade, é isso que Cristo hoje também nos alerta, que devemos estar atentos para não nos apegarmos aos bens materiais, nem lhes prestar culto, mas ter certeza que os bens deste mundo primeiro são dom de Deus, são graça de Deus para todos. E se alguém acumula e outros não têm, alguma coisa está errada na nossa vida, porque os bens são dons de Deus para todos. E depois são meios necessários para o nosso viver, mas não devem tornar-se o sentido de nossas vidas. É isso então que hoje Cristo nos alerta. Tomemos cuidado para não vivermos um culto dos bens materiais. Tomemos cuidado para não nos apegarmos aos bens materiais a ponto de colocarmos nele totalmente a nossa confiança e querermos viver muitas vezes como se Deus não existisse. Oremos. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na Igreja. Concedei-nos por sua intercessão que fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.